Glória a Deus. Somos essas mulheres que fomos chamadas para brilhar. Amém? Mas por que a luz tem se apagado? Olha que interessante. Na passagem que a gente leu de Mateus 5,16, diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Essa passagem, nos versículos anteriores, o Senhor vai falando que os discípulos, eles são sal da terra e luz do mundo. E antes do versículo 16, ele fala assim, no 14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não se pode esconder uma cidade edificada, construída sobre o monte, no lugar alto. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Não se pode se acender a candeia e se colocar escondido, mas se coloca em um lugar onde ilumina toda a casa. E aí ele vem falando, você que é a luz do mundo, você que é esse discípulo, resplandeça essa luz diante dos homens, para que todos vejam as boas obras que vocês fazem e Deus, o vosso Pai, seja glorificado através da vida de vocês. Amém? Olha que coisa linda. A palavra de Deus está dizendo assim, vós agora sois a luz do mundo. Né? E essa luz, ela não pode ficar escondida. Ela precisa ficar no lugar apropriado. Para que todo mundo veja esse brilho, para que todo mundo veja essa luz. E vejam as obras que vocês estão fazendo. E essas obras precisam glorificar o nosso Pai. Amém? Aí às vezes você pergunta assim, mas que luz é essa que tem que ficar no lugar apropriado? Abra em 2 Coríntios 4:6. 2 Coríntios 4:6. Segunda Coríntios 4:6. Diz assim, ó. Porque Deus que disse. Quem foi que disse? Deus. Que das trevas resplandecesse a luz. É quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Amém? O Senhor fala assim, resplandeça a vossa luz. E Ele fala, essa luz resplandeceu no meio das trevas. Amém? E essa luz que resplandeceu no meio das trevas, é Jesus que foi colocado nos vossos corações. Para quê? Para que você agora resplandeça e o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Glória a Deus. Agora entenda algo. O inimigo, ele não quer que essa luz fique acesa. Ele não quer que essa luz comece a brilhar. Amém? Quando a palavra de Deus fala de boas obras, para que todos vejam as boas obras, para que todos vejam essa imagem de você, das coisas que você está fazendo, dos sentimentos que você tem, das atitudes que você tem. Porque quando fala boas obras, a gente pensa que é ato de caridade, não é? Não é ato de caridade boas obras. Sentimentos, pensamentos e atitudes
São obras. Amém? Então, o inimigo, ele quer apagar essa luz, para que as pessoas não vejam a imagem que você tem. Glória a Deus. Porque quem é que enxerga algo na escuridão? Ninguém, não é? Então, quando você vai para debaixo da cama, quando você se esconde, quando você diz, eu não consigo, a luz está acesa? Não. A palavra de Deus diz que a luz tem que ficar no lugar apropriado, para que todos vejam e toda a casa seja iluminada. Amém? Então, na escuridão não dá para ver o brilho do seu sorriso. Na escuridão não dá para ver muitas vezes seus olhos. Não é? E o inimigo, ele gosta de tocar nisso. Em algo que vai refletir a luz de Deus, que é a nossa imagem. Quantos estão entendendo? Diga amém. Porque a palavra de Deus vai dizer em Provérbios 15, 13: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Tudo que o inimigo faz é para tocar na sua imagem, para apagar a luz, não é? Porque um coração alegre faz o seu rosto ficar mais formoso. Mas quando você está abatida, a sua imagem cai. Não é assim? Glória a Deus. Agora, por que o inimigo ele faz tanta questão de tocar na nossa imagem para que a gente não seja luz? Por quê? Porque nós fomos feitas imagem e semelhança de um Deus todo-poderoso. Não foi? Façamos o homem imagem e semelhança. Então, quanto mais a imagem de Deus Pai, Filho e Espírito Santo aparecer por meio de você, significa que você é livre. Amém? E o inimigo não quer que você caminhe de maneira livre. Não é? Porque senão você vai iluminar. Então ele toca. Quando algo afronta a sua imagem, como é que você fica? Com vergonha. Não é? Quando uma criança está com vergonha, o que ela quer fazer? Se esconder. E o inimigo, ele ama que você fique escondida. Por isso que ele coloca alguns tabus. A divorciada, a corrupta, a adúltera. Não é assim? A incapaz. Para quê? Para tocar na sua imagem. E aí isso entra na sua mente. E sem perceber, você deixa a luz ser apagada. Você deixa a luz ser apagada. Porque toca na imagem. E tira a sua liberdade de fato do que você é. Porque você é livre. O que faz essa luz se apagar? O pecado, a ofensa, o roubo, a maledicência, a carência, que faz você ficar gritando, me enxerga, me enxerga, me enxerga. Quem é luz não precisa ser enxergada, não precisa ficar gritando, ei, me enxerga aqui que eu estou aparecendo. Não é? Não precisa. Não é luz. Não está todo mundo vendo. Não é? Está todo mundo vendo. Aqui tem uma luz brilhando. Não tem? Está todo mundo vendo? Mesmo que se apague as luzes desse templo, todo mundo ainda vai ver essa luz brilhando, não vai? É isso que o Senhor disse. Aonde é que está brilhando essa luz? Dentro desse vaso. Não é?
Não é dentro desse vaso? E foi isso que Deus disse. Né? Ele resplandeceu nas trevas para habitar no nosso coração, dentro do vaso. Dentro do vaso. Amém? Ele quer ficar aceso dentro do vaso, dentro dos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Para que a luz de Jesus brilhe dentro de nós, ele precisa estar no lugar apropriado. Qual é o lugar apropriado para Jesus habitar? Dentro do nosso coração. Amém? Por quê? Porque é do coração que saem as saídas da vida. E aonde é que o diabo ataca? No nosso coração. Acontece alguma coisa, você ainda nem assimilou o que aconteceu. Mas aí o diabo já vai ali e começa a colocar pensamentos para descer para o teu coração. Todo mundo vai falar de você. Está tudo perdido na sua vida. Ninguém gosta de você. Você não vai mais alcançar isso. Agora você já não pode mais fazer aquilo, porque agora você tem esse status. E aí sabe o que acontece? O inimigo, ele não pode arrancar Jesus do seu coração. Mas você pode apagar a luz do seu coração. Amém? Mas você pode apagar a luz do seu coração. Eu estou com uma unha brilhando aqui. Se eu passar um esmalte preto, o que vai acontecer? Vai tampar o brilho, não é? É isso que o pecado faz. O que o pecado faz? Tampa o brilho. O que a incredulidade faz? Tampa o brilho. O que a rejeição faz? Tampa o brilho. Amém? E o que a gente vê aqui? Que antes de iluminar o lugar, a luz precisa iluminar você. Amém? Antes de iluminar o lugar, a luz precisa iluminar você. Ela precisa estar acesa dentro de você. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Amém? Se os teus olhos forem bons. Por que o inimigo tem roubado a sua visão acerca de você mesma? Por quê? Porque antes de iluminar fora, Jesus precisa iluminar dentro. Amém? Ele precisa estar no lugar apropriado do seu coração. Amém? Porque se Jesus estiver lá, uma luz para ser acesa, ela não tem que estar encaixada no bocal. Jesus tem que estar encaixado bem no teu coração. Para você permanecer brilhando. Amém? Mas se você não se atentar para isso, aonde a ofensa entra, Jesus dá um passo. Aonde a amargura domina, Jesus dá um passo. E quanto mais isso vai entrando, mais a luz vai se apagando. Amém? Então, Jesus precisa entrar nesse vaso de barro. Entrar dentro desse coração. Iluminar todo esse coração. Para que de fato, você comece a resplandecer. Para que os homens possam ver. Amém? Jesus precisa entrar dentro desse coração. Fazendo o quê? O que faz você ter a sua luz apagada? Quando você pensa o contrário do que a palavra de Deus diz. Não existe ninguém bom, mas existe uma pessoa boa. Quem é? Jesus. E Jesus está onde? No seu coração. Então você é bom. Amém? Glória a Deus. Jesus não é bom?
E ele está onde? No seu coração. Então você é bom. Em que momento que você não vai ser bom? Se Jesus não estiver no seu coração. Amém? Glória a Deus. Está todo mundo entendendo? Então, se Jesus está no seu coração, Ele ilumina dentro do vaso. E eu coloco para fora o que está dentro de mim. Amém? Tanta gente não consegue romper porque está com a sua luz apagada. Por falta de perdão, amargura, rejeição. A menina lá do passado. O inimigo, ele ama essas histórias. Amém? Ele ama essas histórias. Mas pastora, essas histórias são fatos reais. É verdade. Em todo tempo, desde Gênesis, o inimigo quer entrar no nosso caminho para distorcer a nossa imagem. E para distorcer a nossa imagem, ele precisa fazer alguma coisa que toca na nossa identidade. Amém? E a identidade que Deus nos deu não é de filha rejeitada, mas de filha amada. Glória a Deus. Então, não é negar a sua história. Não é negar. Mas você precisa, em alguma fase da sua vida, decidir acender a luz dentro desse vaso e deixar essa luz que é Jesus iluminar de fato esse vaso todo. Amém? Como? Seja inconformada com a rejeição que você carrega. Seja inconformada. Seja inconformado com certos achismos. Seja inconformada com senso de incapacidade. Porque tudo isso foi plantado dentro de você. Pois é, e isso me dói. E você vai se alimentar dessas migalhas até quando? Porque você não vai brilhar fora, enquanto não brilhar dentro de você. Não vai brilhar. Amém? Não vai brilhar fora, enquanto não brilhar dentro de você. Quem é que tem que brilhar dentro da gente? Jesus. E a palavra de Deus que a gente leu fala assim: resplandeça a luz diante dos homens, para que todos possam ver as boas obras. As boas obras não é só caridade, são sentimentos, atitudes, procedimentos, ações, reações. Mas que reações, que atitudes, que procedimentos são esses? 1 Pedro 2, 21, 23. Você não precisa abrir. O apóstolo Pedro, ele vai falar que para a gente estabelecer essas boas obras, nós precisamos seguir os passos de Jesus. Amém? Para refletir, para que todos vejam as boas obras na nossa vida, nós precisamos refletir os passos de Jesus. Não adianta fazer uma caridade e depois falar dos irmãos. Não adianta fazer uma caridade e ter uma língua ferina, liberar palavras de morte. Isso não reflete. Dar a cesta básica, entregar a cesta básica e ter a língua suja, não reflete luz. Amém? Não reflete. É seguir os passos de Jesus. São sentimentos bons. É uma boa obra. Atitude boa é uma boa obra. Não para que os homens vejam, mas porque se Jesus está dentro do seu coração, as características de Jesus, ela começa a fazer parte de você. Amém? Glória a Deus. Quando eu falo assim, brilhe e não deixe a luz se apagar, é porque muitas de nós levantamos na segunda-feira dizendo que nós vamos brilhar. Nós vamos brilhar, agora vai ser tudo diferente, agora eu vou viver o propósito do Senhor. Aí você fica paciente com seu esposo na segunda, na terça e na quarta. Aí na quinta, você fala, eu não quero mais nada disso.
eu vou largar tudo isso. Que não serve para nada. Tudo que eu fiz não serviu para nada. E ele também não quer prestar, é um traste que não quer mudança. Eu estou acabando com a minha vida, gastando os meus dias e ele não quer mudança. Quem foi que apagou a luz? Quem foi? Foi ele que não quer ser transformado. Quem foi que apagou a luz? Eu. Decido apagar a luz ou deixar a luz acesa. Amém? Porque, minhas irmãs, tire dos ombros a responsabilidade da transformação do outro. Porque a gente não tem força nem para transformar a gente quer transformar o outro. A transformação do... intercessão é intervir. Eu oro intervindo nas regiões celestiais para que o Senhor alcance, para que o Senhor toque, para que o Senhor faça. Amém? Mas eu já vi gente dizendo assim, eu quero morrer e eu quero ir para o inferno, deixa eu ir. E aí? Você não vai poder se responsabilizar pela luz do outro. Porque você não consegue entrar e botar a mão lá no coração do outro e fazer Jesus ficar lá dentro. O mínimo que você pode fazer, aquele que está de pé se cuide para não cair, é pelo menos cuidar para que Jesus não saia do seu coração. Porque às vezes você está tão preocupado com a mudança do outro, com a transformação do outro, com a sua casa. Porque mulher é assim, mulher se preocupa com o filho, com a escola, com o esposo, com não sei o quê. Quando você vê, Jesus está apagado no seu coração. Porque você está igual Marta. Se preocupando com tudo, com a visita que vai chegar, com a casa que tem que estar arrumada, com o menino que tem que ir para a escola, com não sei o quê. Assim. Aí aquela que tinha que iluminar a casa, não consegue mais iluminar a casa. Por quê? Porque Jesus foi se apagando no vosso coração. Amém? Foi se apagando no vosso coração. Com muitos afazeres. Amém? A primeira coisa que você tem que se preocupar é que Jesus, ele tem que estar no lugar apropriado do seu coração. E o elemento que vai ligar aquela luz, aquela candeia, é você que vai colocar todos os dias. O quê? Tenha mais compaixão de você. Amém? Tenha mais compaixão de você. Às vezes você está sofrendo, porque você está fazendo tudo. E você não é valorizado, às vezes, na sua casa. Depois você fica, mas ninguém me valoriza, mas nem você se valoriza. Nem você se valoriza. Nem você se enxerga. Eu digo assim, quem não se enxerga, não pede para o outro enxergar, não. É igual falar para o rejeitado, nós amamos tanto você. Ah, está falando isso só para me agradar. Não é assim? Se uma mulher não se achar bonita, tu pode morrer falando para ela que ela é bonita. Ela vai falar assim, ah, está falando isso só para me convencer. Não é assim? Então, tenha compaixão mais de você. Amém? Tenha compaixão de você. Peça para Deus transformar os seus olhos. Coloca mais amor sobre você. Coloque propósito sobre a sua vida. Faça a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Por quê? Porque você vai ser edificada sobre a montanha. Quando o Senhor fala que a luz, né? Ela foi feita para ser edificada, para ser colocada sobre a montanha. A gente é feita para ser construída nesse lugar mais alto. Amém? Ainda que o inimigo não queira que a gente brilhe, a palavra de Deus diz. Se a gente é discípulo de Jesus, nós somos chamadas a brilhar. Agora, por que você não tem brilhado? O que tem arrancado o brilho dos seus olhos? O brilho do seu coração? Eu olho para essa geração e o que eu vejo? Mulheres cansadas. Porque foi isso que o Senhor me disse hoje à tarde.
Não vai muitas mulheres, porque as mulheres estão cansadas, sobrecarregadas, fadigadas, tristes, depressivas. O que é depressão, gente? Existe a física, a biológica e a química. Mas a maioria das vezes é falta de esperança. Se Jesus é a esperança viva, o que aconteceu? A luz foi apagada. Só existe escuridão. Por que a gente não tem brilhado? Porque vive se alimentando das nossas dores. Por que a gente não tem brilhado? Por quê? Porque a gente não está no lugar apropriado, a gente não se posiciona. Por que a gente parou no meio do caminho? Não, porque é um cansaço. E o que a gente tem feito desse cansaço? O que a gente tem feito? Nós estamos em dezembro, ano que vem, 2024, é o ano da compaixão. O Senhor está te chamando para ter compaixão de você. Não é porque eu já passo uma luta há anos, meu Deus do céu. Se a gente for discutir de luta, talvez eu ganhe de você. Pastora, eu falei, é verdade. Ainda bem que eu tenho um monte de segurança nessa igreja. Estou sendo sincero. Se a gente for falar de luta, irmãs, eu tenho doutorado. Porque se eu falar da minha luta, eu acho que você chora. Ah, mas a senhora é pastora. Pastor é humano. Amém? E às vezes ainda passa a luta 2 vezes, porque o demônio tudinho quer matar eu. Ando na rua, aparece um demoniante e fala, quero te matar. Falo, toda hora. Sei qual é o problema. É porque eu sou a luz no meio das trevas, né? Só pode. Mas a gente precisa entender que para brilhar, a luz tem que permanecer acesa aqui. E você não pode deixar ninguém apagar essa luz. Por que você tem parado diante dos problemas? Deus mandou você parar. A primeira coisa, para você continuar brilhando, eu queria falar para você 3 pontos, para a gente poder terminar. A primeira coisa, ande com quem tem palavra. Ande com quem tem palavra. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. No princípio, a palavra era a vida. Amém? A palavra era Jesus. E Ele era a vida. E a Bíblia está dizendo, e a vida era a luz dos homens. Amém? A vida que é Jesus é a nossa luz. Amém? A vida que é Jesus é a nossa luz. Você não precisa de ninguém para iluminar a sua vida. Amém? Você não precisa de ninguém para iluminar a sua vida. Amém? Se você tem um problema dentro da sua casa com seu filho, com seu esposo, ou você é solteiro e você tem um problema com mãe, com pai, ou um problema no trabalho, você não precisa que tudo isso se resolva para a sua vida ser iluminada. Porque a vida que é Jesus, ela é a luz dos homens e ela tem que estar dentro do vosso coração. Mas por que eu preciso que tudo isso se resolva? Por quê? Porque eu tenho uma necessidade de paz, não é? E a Bíblia diz que em Cristo Jesus, todas as nossas necessidades são supridas. Então, jamais você vai orar, Senhor, envia um esposo para minha vida ser iluminada, para me tirar da escuridão. Não.
Senhor, transforma fulano, porque eu quero ter dias de paz. Amém? Glória a Deus. Então, não ande com quem... É a primeira coisa para você brilhar. Ande com quem tem palavra. Amém? Tem pessoas que você não vai iluminar. E tem pessoas que não vão iluminar a sua vida. Amém? Quem quer crescer vai mudar de fase. Amém? E na mudança de fase, nem todo mundo vai, porque nem todo mundo quer crescer. Amém? E a gente tem um problema de largar certas pessoas. Porque tem pessoas que a gente quer levar para a vida inteira. Mas se você, a palavra é a vida. Se você anda com uma pessoa que não tem palavra, que não tem a vida, que é Jesus, você vai andar com alguém que anda na escuridão. E uma hora você também está escura. Amém? Por quê? Porque você carrega peso às vezes desnecessário. Deus está falando, muda de fase. Não, mas eu tenho que carregar fulano. Né? Abraão sai, não, mas eu tenho que levar Ló. Porque ele é o meu parente. E aí Jesus diz assim, para você ser digno de Jesus, você tem que ser capaz de largar pai, mãe, filho. Amém? Se for para fazer a vontade de Deus. Se for para viver o propósito de Deus. Amém? Então, a primeira coisa para você brilhar, não ande com quem não tem palavra. Porque todo destino seu vai exigir uma palavra. Amém? E se você andar com pessoas que não têm palavra, elas não vão conduzir você no destino. Amém? Elas não vão entender a caminhada que você está fazendo. Elas não vão apoiar você. Elas não vão contribuir você. E todo mundo que tem destino tem uma palavra. Amém? E você resplandeça a luz diante dos homens para que todos vejam as boas obras, as suas boas condutas. Quem não tem palavra, às vezes não vai ter boa conduta. Para que você está andando com essa pessoa? Para quê? Ah, não, porque Jesus ama todas as almas. É verdade. Mas tem alma que não é para você ganhar. Você fica se sabotando porque quer. Porque é carente e não consegue largar o que tem que largar. É por isso. Amém? Porque Deus não vai fazer você ficar do lado de uma pessoa que você não influencia. Se for para ganhar é porque você influencia. Porque maior é o que está em você do que o que está na pessoa. Amém? O que te dói muito largar é superior a Deus na sua vida. Por isso que existem ídolos. Ídolo é uma coisa que eu não consigo largar. Eu sei que eu não tenho que ter, mas eu não consigo. Eu sei que eu não tenho que ter aquele relacionamento, mas eu não consigo. Eu sei, ídolo. Amém? E se você quer brilhar a luz de Deus, ande com quem tem palavra. Amém? Não vai ver a dificuldade, mas vai falar assim, brilha mesmo. Pisca mais. Glória a Deus. Talvez essa noite seja uma noite de você remodelar suas amizades aí. E eu vou logo dizer, toda mudança vem com pedras. O Senhor envia exército de anjos para limpar o seu caminho. Mas tem aqueles que tacam pedra. Porque fulano está diferente. Porque fulano se acha. Porque agora é super poderosa. Ah, porque agora é crente demais. Ah, porque... Agrada a Deus. Que Deus crie o caminho para você ter paz com os homens. Amém?
Glória a Deus. A segunda coisa, não tente convencer pessoas da visão que Deus te deu. Quando a visão é de Deus, apenas faça. Porque Deus, Ele se encarrega de levantar no caminho que for necessário. Amém? Porque se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Às vezes Deus vai iluminar a tua visão e te dar uma visão que ninguém vai acreditar. Não tenta convencer ninguém. Mas, Senhor, eu não consigo fazer sozinha. Mas se a visão é de Deus, Deus encarrega de levantar as pessoas no meio do caminho. Amém? Deus se encarrega de levantar as pessoas no meio do caminho. Glória a Deus. Amém? Porque a visão é de Deus. E se você executar a visão de Deus, você vai brilhar a luz de Deus diante dos homens. E as pessoas vão ver o quê? Uma boa obra. Amém? Glória a Deus. Hoje uma pessoa perguntou para mim assim: meu Deus, como foi que tu saiu de microempreendedora para empreendedora individual? Eu falei, nem eu sei. Porque é verdade. Eu não sei nem o que é microempreendedor, muito menos empreendedor individual, mas eu me tornei uma. Porque o contador disse que eu tinha que me tornar e eu só ia para o joelho. Senhor, pelo amor de Deus, me dá graça. E aí Deus envia as pessoas, até o ímpio me abençoando. Amém? Até o ímpio. Não acredito nesse negócio de Deus não, mas eu estou sentindo que eu tenho que te ajudar. Eu falei, tem mesmo. Chama até de vaso agora. Aprendi com o meu amigo Lucinho. Chamar de vaso para ser profético. Amém? Mas sabe, se eu fosse contar o filho antes do filho nascer, eu estava aflita. Mas Deus envia os anjos. Amém? Se Deus te deu uma visão, faça, Ele se responsabiliza. E aí a luz dele brilha diante dos homens. Amém? Glória a Deus. Lembra que Deus honra a obediência. Você chega onde a sua obediência chega. Amém? Glória a Deus. Terceiro ponto. Se as pessoas que caminham com você não celebrar as boas obras que você carrega, esse coração não está com você. Amém? Esse coração não está com você. E quando a gente sobe de nível, a gente precisa entender que vai ter os discípulos e a multidão. Amém? Os que não celebram as boas obras com você, eles não estão do lado dos discípulos, eles estão do lado da multidão. E a gente tem um problema muito sério. A gente quer ser discípulo olhando para a multidão, porque a gente não quer perder ninguém. Né? Eu sou discípulo, mas eu estou olhando para a multidão, porque fulano está no meio da multidão. Se alguém não celebra as boas obras que você carrega, aquela pessoa ela não está com você. Amém? E para brilhar a luz de Deus, você precisa ficar do lado dos discípulos. Quem é sal e luz do mundo? Os discípulos. Não é a multidão de pessoas, mas os discípulos. E quando a gente sobe de nível, a gente vê nitidamente que existe a separação entre os discípulos e a multidão. Amém? E quando aquela pessoa não celebra, o coração dela não está com o seu coração.
Amém? E se você permanecer naquele lugar, a sua luz pode se apagar. Amém? Quando a gente fica no meio da multidão, a gente pode deixar a multidão apagar a nossa luz. Pastora, mas e se eu ficar sozinho? Deixa eu dizer algo para você. Você vai ver todos os discípulos em algum momento. O caminho solitário nosso chama solitude. Todo mundo que quer mudar de nível diante da presença de Deus, passa por esse caminho. É você e Deus. Amém? Porque tem hora que Deus tem que mudar os seus amigos. A gente nunca está sozinha porque a gente tem o Espírito Santo de Deus. Amém? Mas se você tem dificuldade de ficar no seu tempo de solitude, não porque eu não posso ficar sozinha, não porque eu não posso caminhar sozinha, não. Você não vai mudar de nível nunca. Amém? Você não vai mudar de nível nunca. Porque quanto mais você consegue caminhar, mais a luz de Deus brilha sobre você, mais a autoridade de Deus existe sobre você. Amém? E tem momento que é você e Deus. Você pode ficar de pé no seu lugar? Deus está nos chamando. Deus não está nos chamando para brilhar. Deus está nos chamando para deixar a luz acesa. Porque quando a luz está acesa, você brilha automaticamente. Como é que se mantém a luz acesa? Vida de oração. Leitura da palavra. Andar em comunidade com as pessoas certas. Amém? É assim que se mantém a luz acesa. Está apática, está depressiva, está ansiosa, sobe o nível da oração. Amém? Sobe o nível da oração. Irmãs, de verdade, essa semana eu estava fadigada um certo dia, mas não era físico, era algo espiritual. E eu estou fazendo propósito com algumas pessoas. É só eu pegar e começar a orar pelas pessoas, parece que me dá uma injeção de ânimo. Eu não estou nem orando pela minha vida. Só o fato de não parar, só o fato de entrar no lugar ali, aonde o Senhor está, e clamar e se relacionar com Ele pela vida do outro, eu já sinto ânimo. Amém? Então, não deixa a sua luz apagar. Está vazia, está faltando oração, está faltando óleo da compaixão, óleo do amor por você mesma. Você pode fechar os seus olhos? E eu queria que nesse momento, se você puder ajoelhar, você pode se ajoelhar. Nós vamos fazer depois um momento aqui profético para 2024. Mas eu queria que nesse momento você falasse com o Senhor, porque o Senhor chamou você para brilhar, para ser luz. E eu queria que você apresentasse diante de Deus agora. Esse é o momento da gente pedir perdão. Por que que a gente não tem brilhado? Por que que a gente tem deixado pessoas, situações, circunstâncias, mágoas, carência, dependência, frieza espiritual? Por que que a gente tem deixado a nossa luz apagar? Essa noite é uma noite que a gente vai pedir perdão. E a gente vai pedir para o Senhor: acende outra vez no meu coração. Acende outra vez. Eu quero ser esse vaso moldado pela mão do oleiro. Acende outra vez no meu coração. Esse é o seu tempo. Essa é a sua hora. Deus quer brilhar de novo em você. Deus quer aparecer mais do que o pecado, porque você é maior do que o pecado. Então nesse momento a gente vai pedir perdão. A gente vai pedir perdão. E você vai colocar o tipo de luz que você tem sido e o tipo de luz que você quer ser a partir de hoje. Entregue as carências ao Senhor.